Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Meu Espaço Minha Vida. Eu sou Gisele Diziura, arquiteta, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da Uninter e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. Essa é a primeira edição deste ano de 2022 e temos uma grande novidade. Sabe qual é a novidade? Já vou começar falando nessa super novidade, que é a inovação em que você poderá interagir conosco. E já vou falar, olha lá, anota e já começa a mandar seus comentários, suas perguntas, da onde que você é. Teremos aí a maior intenção em colocar aí, interagir, colocar você na nossa conversa. Então anota aí, @arquitetura e design Uninter, tá? Então, olha lá. Então, vai aparecer ali e você não esquece de participar conosco, tá bom? Então, esse nosso programa tem como objetivo transformar os espaços das pessoas. Então, como que a arquitetura, o design podem impactar positivamente ou até negativamente, e a gente discute isso aqui também, na vida das pessoas. E hoje a nossa temática são os ambientes de varejo. Quais são as tendências, como que reverberou aí esse período de pandemia dos 2 anos para cá e quais são as ideias, as propostas para o futuro. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Zé Henrique Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado pelo convite. O Zé, eu vou falar assim um resumo, porque o Zé é uma pessoa assim, né, muito nobre, é uma honra você aqui nesse programa. O Zé, ele é diretor de branding e varejo do Grupo OM, designer com MBA em marketing, extensão em design na School of Visual Arts de Nova York, em Customer Marketing Strategy pela Kellogg School of Management de Chicago. Mas tem outras coisas aí. Ele é designer, ele é palestrante com mais de 300 palestras, tem aí ao longo de 27 anos de carreira, trabalhou com empresas nacionais, internacionais, ele é sócio executivo mais de 6 empresas na área de design, comunicação, digital e marketing, inclusive integra aí todas essas áreas, foi presidente da Popeye Shop Brasil de 2015 e 2016, uma grande associação aí global de marketing no PDV, premiado como melhor empresário de design do Paraná. E a gente vai começar falando sobre uma atividade que ele lidera há alguns anos, que é uma viagem técnica, uma feira, um evento, um grande evento, que não é só a feira, tem outras coisas que acontecem nesse evento, que é relacionado a retail, que é a questão dos ambientes de varejo, que é o NRF. E aí, vou fazer um gancho nessa feira, Zé. O que aconteceu aí nesses 2 anos? Teve feira, não teve feira, as pessoas pararam de frequentar os espaços físicos de varejo, começaram a consumir mais virtualmente. É muita pergunta já de cara, né? Mas vamos lá. É muita pergunta. Muito bem, agradeço o convite de estar aqui, é um privilégio. Ainda mais ao vivo, então é uma baita responsabilidade. Vamos ver se a gente consegue discorrer. São tantos assuntos que a gente precisa falar em tão pouco tempo. Falando um pouco da feira, rapidamente, só para a gente contextualizar quem está assistindo, a NRF, ela é a Federação Americana do Comércio e ela promove anualmente um encontro de nível mundial, porque são mais de 90 países, mais de 50 mil pessoas que se encontram durante 3 dias, para discutir o varejo, para pensar o varejo,
para falar sobre as tendências do mercado, as tendências de comportamento de compra, como que vão ficar as questões do varejo físico, do varejo virtual. E nós acompanhamos já há muitos anos esse evento. É sempre um prazer e um desafio estar em Nova York nessa época do ano, apesar do frio, é muito bacana toda a experiência e não foi diferente. Depois de 2 anos, a última edição havia sido em 2020, 2019 teve apenas as edições online, né? 2020 e 2021 a gente ficou restrito aí em função da pandemia e estávamos bastante empolgados com a edição desse ano para a gente entender um pouco sobre os movimentos dos caminhos que o varejo vai tomar e está tomando. E foi muito bacana de ver porque os números do varejo físico, ou seja, as lojas estão recebendo mais pessoas do que antes da pandemia. Isso é um sinal maravilhoso para todo lojista, para todo proprietário, dono de loja. É um dado fantástico, porque a gente ficou muito assustado, por um lado, com o baque que foi 2020, né? Foi uma queda absurda em função do fechamento, estava tudo fechado, não tinha o que fazer, pouco tinha o que se fazer, muitas marcas fecharam, muitas marcas já estavam preparadas para aguentar esse tipo de impacto. Como que estavam preparadas? Porque já tinham canal virtual, já tinham e-commerce, já tinham outras maneiras, outros meios de fazer a venda. Essas marcas foram as que sentiram menos o baque, esse impacto. E a gente estava, agora que tudo parece aos poucos estar voltando ao normal, a gente estava muito ansioso para entender como que está, o mercado está se comportando. Então a gente percebe ali numa pesquisa recente que foi feita que 72% das pessoas já estão voltando para as lojas físicas. E esse número era de 60% no pré-pandemia. Então já uma diferença de 12% a mais de pessoas circulando. E por que isso? Por 2 razões. Uma é um fenômeno chamado revenge buying. É a compra por vingança. Então, a gente estava cansado de ficar em casa. Por mais cômodo que seja comprar online, a gente gosta. Gosta de ver, gosta de pegar, né? A gente gosta de interagir, a gente gosta, muitas vezes gosta até de sofrer. Como você mesmo estava narrando uma experiência frustrada que você teve hoje numa loja. E quantas experiências frustradas a gente tem. Mas a gente gosta de interagir, a gente gosta de ver de perto, a gente gosta de sentir o cheiro. Apesar que o online agora já tem casas de fragrância desenvolvendo tecnologia para que a gente comece a sentir o cheiro virtualmente, né? Então sabe Deus para onde que isso vai. Mas foi muito interessante entender esse impacto e as pessoas, principalmente a geração Z, que é essa geração aí na casa dos 20, 25 anos de idade, mostra que também gosta de fazer compras online. Não é só a geração dos boomers, a geração dos X, né? A geração nova ela gosta também de interagir, mas eles gostam de interagir de uma maneira diferente. Posso te interromper? Por favor. Justamente tem uma pergunta aqui que nos chegou. Então, de novo, para quem está chegando agora, então tem lá @pós-arquitetura e design Uninter. Então é no Instagram. Então manda uma mensagem inbox que vamos responder agora para você. E chegou uma pergunta exatamente sobre as gerações da Mari Cléia de Taboão da Serra. Ela está perguntando o seguinte, Zé, se tem uma diferença de consumidor relacionado às gerações. Tem sim. Inclusive nessa pesquisa, tem diferença entre gerações, tem diferença entre casados e não casados, tem diferença de com filhos e sem filhos. Então o perfil de comportamento ele varia bastante. Por isso que muitas vezes é difícil de a gente conseguir antecipar alguns movimentos e é importante estudar constantemente para que a gente consiga, de fato, ter algum nível de compreensão um pouco mais aprofundado. O pessoal da geração Z, por exemplo, os millennials e a geração Z, eles são muito mais exigentes com relação a tempo de espera. Eles não querem esperar muito, porque eles já são digitais. Nós aprendemos a esperar. A gente aprendeu que tem fila,
A gente aprendeu que tem a ordem, que tem a minha vez que vai chegar, que tem o tempo do cozimento, que tem... A geração, quem tem filho pequeno aqui sabe, eles não têm mais paciência. Eles não querem ver intervalo na TV. Eles já nem assistem mais a TV, eles já estão conectados no iPad, eles já estão conectados no celular. Eles têm a programação na ponta do dedo. Eles já têm a aplicação nos aplicativos, eles já têm a conexão com os aplicativos. Então, eles inclusive, nessa pesquisa que saiu, eles topam pagar mais caro para poder esperar menos tempo de entrega. Aqui falando especificamente do universo do e-commerce, né? Isso também vai para o varejo físico. Quando a gente... Você hoje estava narrando aqui, antes de começar o programa, de uma experiência que você pediu um café e ficou 20... Você já pediu um café no aplicativo. Veja, a marca, mais rápido. A marca gasta num aplicativo, gasta na tecnologia, investe na tecnologia para poder dar celeridade ao processo. Você ficou 20 minutos esperando por um café. Isso, Baby Boomer, geração X, Millennial, geração Z, geração Alpha, isso é inadmissível em qualquer geração. Então aí não tem distinção. Esse nível de envolvimento não tem distinção. Mas, obviamente, que entre as gerações existem expectativas diferentes com relação à entrega, com relação a entretenimento. Nós estamos falando, por exemplo, a geração X e os Baby Boomers, a gente não tem essa pira de querer jogar joguinho. A gente Para tudo, né? Para tudo é um joguinho. A gente cresceu com o Atari. A geração de Baby Boomer nem game tinha, eles nem sabiam. O game era sair para brincar na rua. Agora a gente já fala de uma geração dos alfas e dos Zs, do gamification, que já é o quê? Eu misturo o universo do varejo com o universo do entretenimento. Então, ao mesmo tempo que eu estou brincando com o meu avatar, eu comprei uma blusa para o meu avatar no jogo, mas eu também, hoje em dia, posso comprar, eu gostei da mesma blusa, eu quero essa blusa para mim. Eu quero esse tênis no meu avatar. Inclusive, tem empresas no metaverso que já estão fazendo coleções de roupas, são empresas de vestuário, de confecção, exclusivamente para o universo digital. Olha que loucura. Deixa esse assunto do metaverso, deixa lá. Vamos deixar guardado. Deixa lá para você aí que está nos ouvindo ficar até o final do programa, tá? Fica aí, metaverso, vamos deixar guardadinho. Vamos deixar, tá? Vamos deixar. Porque eu tenho mais uma pergunta agora do Marcos, de Curitiba. Ele pergunta o seguinte, durante o... Na verdade é um comentário, mas para você fazer um comentário em cima do comentário dele. Durante o ápice da pandemia, com a decretação do lockdown, fez com que muitos dissessem que seria o fim do varejo. Impossível. Impossível. Quem falou isso queria vender manchete. Não era uma pessoa séria. Por que o varejo não vai acabar? O ser humano continua em pé. A gente continua andando. A gente continua falando. A gente continua se locomovendo na cidade. Para chegar aqui, eu peguei o maior trânsito. Por que as pessoas ainda precisam andar de carro, se fosse isso? Todo mundo ia estar em casa. As pessoas precisam andar de um lado para o outro, o mercado estava cheio. Hoje eu passei no mercado, o mercado estava cheio. Tá, mas eu posso comprar de casa. Por que o mercado está cheio? Por que as pessoas ainda se dão ao trabalho de ter que sair para escolher um produto que ela pode, no conforto do celular, pedir, que entrega no dia seguinte, e determinados varejos entrega no mesmo dia? Então, se eu pedir de manhã à tarde, o mercado chega na minha casa. Tem horas. Tem momentos, nós somos os consumidores assim. Eu tenho certeza que você é da mesma geração que eu. Você tem horas que você faz questão de comprar online. E tem momentos em que você faz questão de sair de casa. Porque você precisa sair de casa. E ainda tem uma outra coisa, Zé. Tem momentos que a gente faz o híbrido. Faz as duas coisas. Você está no varejo físico comprando online, que a gente chama... do phygital. Essa expressão hoje que a gente, não fui eu que cunhei, mas que existe, do phygital, que é a fusão. Por exemplo, lojas como a Nike, como a Zara, a própria Starbucks,
Para você acessar determinadas lojas, algumas lojas dessas marcas, se você não tiver o aplicativo da marca em tempo real, você não consegue comprar, você não interage. Ou tem algum desconto, tem alguma vantagem. Você não consegue ver o preço. Você vai na Amazon Books, que é a livraria da Amazon. Não existe preço nos livros. Como que você consulta? Pelo código de barra que tem colado no produto, via o aplicativo. Então eu abro o aplicativo e para mim, que sou Prime, por exemplo, o preço é diferente. A Gisele, que porventura não é Prime, o preço é outro. Não é. Vale a pena. Então, até preço, no universo do Phygital, preço é relativo. Como que o preço pode ser igual? O preço não é igual, não deve ser igual. Porque entra no programa de fidelidade, de relacionamento que a marca tem. Então a tecnologia possibilitou a customização, a personalização e um processo que a gente chama de mais fluido, com menos atrito. Então, como que era o nome do rapaz que fez a pergunta? Marcos, olhando para a câmera, não vai morrer o varejo físico. Você tenha total clareza. Qual é a prova? Porque a gente está falando aqui de empresas como a Amazon, que nasceram no digital e estão abrindo loja, uma loja atrás da outra. Então, qual seria o sentido de uma empresa online abrir loja física? E são vários os exemplos. Esse fenômeno é chamado click to brick. Click, de clicar, to brick, do tijolo. Ou seja, as empresas que nasceram no universo digital e começam a abrir lojas físicas. Porque é bom ir para uma loja física agradável. É bom você chegar num ambiente e sentir um cheirinho agradável. Quando você entra numa loja, você fala, nossa, eu conheço esse aroma, tem uma música ambiente, tem uma pessoa que te atende bem e te explica tudo. Você sai da loja e fala assim, nossa, agora eu entendi, o cara deu um banho de produto. Não é legal quando você sai de uma loja e o vendedor simplesmente te dá uma aula sobre aquilo lá. Então, este varejo, Marcos, não vai morrer. O que está morrendo? É aquele varejo que você tem que esperar 20 minutos para tomar um café. É o varejo em que o vendedor não tem capacidade de te explicar o produto. É você saber mais do que o vendedor. Quantas vezes você chega na loja e você tem mais empoderamento do que o vendedor, porque você está com o celular na mão e o vendedor está com uma caneta na mão, né? Ou ele fala assim, o que tem o tamanho, tem o mais produto? Daí ele fala assim, veja aí. É só entrar e consultar. Eu só trabalho aqui, é o fenômeno do eu só trabalho aqui que eu chamo, né? Então, esse tipo de varejo está morrendo. E muitos, durante a pandemia foi cruel para esses varejos. Mas eu diria que faz uma limpeza natural. É Darwin aqui, né? É a seleção natural das empresas que não estavam preparadas para enfrentar essas dificuldades e que essas dificuldades continuam e colocam mais pressão sobre as lojas físicas. Bom, então, fazendo um resumo rápido. Com relação aos ambientes físicos, o que podemos elencar como importante? Então, essas experiências sensoriais. Fundamental. Arquitetura impecável. A arquitetura tem que surpreender. Arquitetura, comunicação. O visual merchandising tem que surpreender, tem que informar. O visual merchandising tem que estar lá e ser útil. O que é o visual merchandising? É tudo que dá suporte para a venda do produto. Seja um balcão, um mobiliário ou um cartaz. Tudo que ajuda a mostrar, a explicar, a conduzir uma venda é chamado de visual merchandising. Então eu tenho o espaço, o ambiente, a tom, os materiais, percurso. O percurso que eu vou seguir, que a gente chama de fluxograma dentro da loja, a iluminação, cor, né? Para não mudar também o produto. Temperatura correta da luz, o cheiro, o som, o fluxo, o mobiliário, a comunicação, o visual merchandising, a equipe de venda e o produto. O produto também tem que ser bom, né, Gi? Porque tem tanta marca por aí, que tem tanta tecnologia. Você compra o produto, chega em casa, você vai tanta coisa por um produto meia boca. Produto meia boca já não se sustenta mais. Então as marcas, tem muita marca por aí que está investindo em muita espuma para pouco chopp. É muita tecnologia para pouco produto. Então a gente ainda tem, o produto ainda está lá. E perante tudo isso, você visitou lá várias lojas. E aí a Jennifer,
lá do Piauí. Olha que legal! Essa tá longe. Que bacana, que bacana. Um abraço lá para o pessoal do Piauí. A Jennifer está perguntando o seguinte, dessas todas lojas, porque a sua experiência envolveu também visitas às lojas. Qual loja você teve essa experiência mais positiva, que teve todos esses elementos linkados aí, com relação à arquitetura, visual merchandising, o que teve maior interação positiva? Olha, fomos a diversas lojas, ficamos 2 semanas em Nova York, então a gente teve a oportunidade de visitar muita loja mesmo. Uhum. Mas uma loja que me chamou bastante atenção foi pelo formato diferente, formato de negócio que me chamou muito a atenção e pela maneira como eles estão conduzindo e atraindo clientes. É uma loja que vende cosméticos, dermocosméticos, de uma marca que é uma revista. Então é uma revista voltada para o público feminino de dermocosméticos que resolveu abrir uma loja. É como se a Elle ou se a Vogue abrisse uma loja. Imagine que coisa fantástica. Então a mulherada fica louca, né? É um paraíso. E não é uma loja grande, é uma loja relativamente pequena. Perdão. E o nome dessa marca é Allure. Então é uma marca que conseguiu... qual que é o conceito? Ela reúne no ponto de venda todos os produtos que ela faz curadoria na revista. Então imagine, uma revista, eles estão sempre lá recomendando produtos, dando dica de produto. Eles tiveram a ideia, eu vou chamar essas marcas que eu estou referendando na minha revista, faço uma curadoria, convido essas marcas para estarem reunidas num mesmo espaço físico, cobro delas uma quantia para poder estar lá, pego esses produtos em consignação, é um formato realmente muito fantástico. É uma loja muito simples, tem poucos SKUs. SKUs são produtos, né? Unidades, né? Que a gente chama, unidades de produtos. É uma loja que tem em torno de 300 SKUs. Para quem entende um pouco de loja, pega uma loja na faixa aí de 200 metros quadrados com 300 SKUs, é pouco SKU. Mas ela tem uma dinâmica muito leve, a loja. O visual merchandising é todo voltado como se fossem editorias da revista. Então ela é muito fácil de navegar na loja. Não é aquela loja entulhada de produto. Tem espelho interativo na loja. Todo móvel tem um tablet para você poder conhecer mais sobre o produto. As vendedoras, elas são influencers. Então elas usam a loja para gravar depoimentos, fazer workshops. Elas usam a loja para colocar posts nas redes sociais. Então, é um espaço interativo. Eles fazem eventos na loja. Então, eles fazem ano passado, eles fizeram quase um evento por dia dentro da loja. Atraindo, assim, 100, 120, 150 pessoas dentro e fora da loja, quando o tempo permite. Ainda mais em Nova York. Então, é uma marca que conseguiu fazer uma curadoria de produtos muito bem feita. Os produtos que estão lá não são fáceis de encontrar, ou seja, não é um produto que eu encontro em qualquer farmácia. Tem um fluxo muito interessante, um planograma, ou seja, a maneira como ela expõe esses produtos dentro da marca, dentro da loja. E tem um índice de conversão de 20%. Índice de conversão significa a cada 100 pessoas que entram na loja, 20 compram. O pessoal pode até pensar assim, quem não entende muito de varejo, pode falar, pô Zé, mas é pouco 20%? 20% é uma média altíssima de índice de conversão dentro de loja. Normalmente, fala-se aí que a média, uma boa média, em torno de 10% a 15%. Então, eles estão acima disso. Essa é uma loja que eu gostei demais pelo formato único e pela ideia, pela sacada, porque o ramo editorial é um ramo que a gente sabe que está encolhendo, né? As revistas, elas estão definhando ali, né?
fazer um estudo, um ressignificado. Um ressignificado, porque ela não é uma revista. Ela, antes de ser uma revista, ela é uma marca. É isso que a gente tem que entender. As empresas são marcas. E as marcas, elas têm vida. Seja revista, loja física, loja virtual, seja um quiosque, seja um foguete indo para o espaço, são marcas. E as marcas precisam entender como que elas podem ser relevantes para o público. E Zé, você falou muito em números, né? 20%, 200, 300, enfim, muita mensuração em tudo isso, né? Quando a gente fala em mensuração, a gente traz uma referência e uma busca cada vez maior sobre o analytics. Então, como que fica essa relação e essa busca cada vez maior em trazer dados, buscar análise de dados para embasar a tomada de decisão? Sem dados não existe melhoria. Então, não se melhora aquilo que não se mede, já diria o professor. Então, hoje, por que o universo online explodiu e ele cresce exponencialmente? Porque tudo que está no online é mensurável. E tudo que está no varejo físico não era mensurado. Então, um lojista não sabia, e ainda não sabe, boa parte dos varejos ainda não conhecem dados básicos. Não conhecem dados de conversão de vendas. Esse que eu falei, que a marca tem 20%. Tem empresários que a gente conversa, ele não sabe qual que é o índice de conversão dele. Então, como que você sabe se você está bem ou se você está mal? Como que você sabe qual é o perfil das pessoas que circulam dentro do teu varejo? Não, eu não sei o perfil da empresa. Mas se você não sabe quem circula, como que você vai melhorar a experiência? Então, o varejo online ele veio para dar um banho de dados em tempo real. Por isso que essas gigantes estão nadando de braçada, né? A Nike, a Amazon, tudo hoje. Por que eles fazem questão que você baixe o aplicativo? Porque por meio do aplicativo ele consegue ver o teu comportamento de compra. Então ele sabe, você que corre, você tem o aplicativo da Nike, provavelmente. Você tem o aplicativo da Nike, a Nike sabe exatamente quanto você corre, qual é a frequência que você corre, que tipo de tênis você usa, porque você pesquisa sobre tênis. Então eles sabem quem é a Gisele Corredora. Eles conhecem, eles fazem todo o perfil. Então eles vão saber onde você mora. Eles sabem se você corre ou não corre. Então se eles precisarem, imagine quantas Giseles que eles têm na base de dados dele. Quantos Josés, quantos Marcos, quantas Jennifers. Daí ele consegue saber exatamente o seguinte, é o que a Nike está fazendo agora. Quando ela vai abrir uma loja, ela abre uma loja de vizinhança, baseado no perfil de consumo daquela vizinhança. Então, eu só vou ter produtos. Qual é a quantidade de produto? Eu já sei quantas pessoas vão circular na loja, eu sei o que elas compram, eu sei que tipo de tênis elas usam, eu sei que tipo de malha elas usam, eu sei se elas preferem boné ou não preferem boné, eu preciso ter boné da loja. Antes a gente tinha que confiar na opinião do gerente da loja, né? E aí, seu Juarez, vende muito boné aqui na região? Vende muito boné, mas é a opinião dele. Ele vendeu 3 num dia, ele acha que vende muito boné. Agora não, as marcas conseguem saber. Então as Starbucks, as Amazon, elas têm total conhecimento dos dados. Esse que é o Analytics que você falou. E eu tendo o dado na mão, aí um mundo novo é a era do dado. É a era do dado, porque daí você sabe o que fazer. A tua ruptura cai lá embaixo. Você não tem mais ruptura no varejo. Ou seja, o estoque que você tem, você consegue mensurar. Você não fica com quebra de estoque, você não fica com excesso de estoque. Você consegue oferecer para a Gisele exatamente, falar, nossa, tem Fica mais assertivo. Fica mais assertivo. Então não tem hoje em dia como o varejo físico se descolar da realidade dos dados. Senão... E aí ajuda no varejo físico, inclusive. Né? Exatamente. Tá aí a regra. E aí falando, então, agora pescamos a tecnologia. Pescamos a tecnologia. Agora vamos falar, o metaverso, podemos considerar aí como uma nova economia dos produtos digitais? Olha... Para você que ficou até agora esperando, essa é a hora, não perca.
O metaverso. O metaverso, ele é basicamente... o metaverso não é uma coisa nova. A gente que é um pouco mais velho se lembra do Second Life, né, do Sims, né, o The Sims. Isso aí é mais de 20 anos. A gente já ouve falar nessa fusão do físico com o digital, né? A gente está falando do digital, dessa imersão que a gente faz no varejo, no universo digital, no universo online. Quem tem filho aqui, quiser entender um pouco melhor o metaverso, quem tem filho aqui tem Minecraft e Roblox, Fortnite. Então, as crianças têm os seus avatares e elas entram naquele universo e aquele é o mundo delas. Elas estão lá inseridas nesse universo digital. Então, acredita-se que a economia migrará para uma confluência total do que eu sou no universo físico e do que eu vou passar a ser, do que eu represento nesse universo digital. É uma loucura, é uma Matrix, né? Se tem algum varejista ou algum conhecido de varejista ouvindo a gente, escutando a gente hoje, vendo, eu digo assim, calma, calma. Nós teremos ainda muito tempo para que isso venha se tornar uma realidade no nosso dia a dia. Brasil, varejo, lojinha do Seu Pedro ali da esquina. Loja, o cara tem cinco lojas, tem uma rede de lojas no interior de São Paulo. O cara tem um magazinezinho lá no interior do Piauí. Calma. O metaverso a gente tem que conhecer, tem que ler a respeito. Criptomoedas, né? É a mesma coisa como se você falasse assim, o que eu invisto, né? No Tesouro Direto, no CDI ou criptomoeda? Falei, calma, deixa a criptomoeda para depois. Por enquanto, vamos investir no Tesouro Direto, vamos investir num fundo. Tem tanta coisa antes. Para fazer bem antes, né? Que pode dar resultado do que ficar fazendo uma aposta num tempo futuro muito distante e que é muito oneroso, é tudo muito caro, é tudo muito grandioso. Quem está fazendo isso? A Carrefour, o Carrefour. Quem está fazendo isso? A Nike. Quem está fazendo isso? O Walmart. Não é o seu magazine, o magazine do seu Jurandir lá do interior do Piauí. A rede de lojas, que tem 20 lojas aqui em Curitiba. Não é isso. Então, qual é a prioridade? A prioridade é fazer a tarefa de casa bem feita, Gisele. E para finalizar, quero que você nos diga, então, o que podemos fazer de tarefa de casa. Muito bem. Primeiro lugar, não achar que você sabe tudo. Chamar empresas e consultores para te auxiliar. Primeiro ponto. Hoje em dia, ninguém sabe de nada, então a gente precisa ouvir mais e aprender bastante para poder fazer movimentos. Não queira fazer um movimento por conta própria, porque isso você vai perder tempo. Então, aprenda com quem já aprendeu. É mais fácil. Uma outra dica muito importante. Abra novos canais de venda. Não fique só na sua lojinha física. É importante ter outras frentes. É quase lógico, né? Se eu tenho um cano, eu tenho uma vazão de água. Se eu tenho 5 canos, eu vou ter muito mais vazão de água. E se vier uma nova pandemia, ou uma situação que seja obrigada a fechar a loja, você tem o canal virtual para te apoiar. Então ficou claro, as marcas que tinham mais canais de venda e que foram obrigadas a fechar a loja física, conseguiram se sustentar. Então, abra novos canais. Terceiro ponto, invista em logística. A logística é o last mile, que a gente chama, né, do último quilômetro, a última milha, é o que vai fazer diferença. Hoje em dia, ou você é o mais rápido, ou você é o que está mais perto. Então, essa informação é muito importante. Ou você é o mais rápido, ou você é o que está mais perto. As pessoas não querem perder muito tempo com nada. A gente viu aqui, falou já. E a gente quer se locomover pouco. Ninguém quer ficar andando 45 minutos de carro para ir comprar alguma coisa. Então, é importante a capilaridade, a pulverização em novos pontos de venda. As lojas estão ficando cada vez menores. Perdão.
As lojas estão ficando cada vez menores. Daqueles hipermercados gigantescos que a gente tinha na década de 90, nós estamos falando de mercados de bairro. Daquelas lojas de 3.500 metros quadrados, nós estamos falando de lojas de 50, 100, 150 metros quadrados, para ter mais. Então, é menos e mais espalhado no bairro. A gente gosta, depois da pandemia, o consumidor ficou acostumado a comprar em lojas de bairro. Ele quer, é aquilo que a gente chama da cidade de 15 minutos. Não podemos andar mais do que 15 minutos para fazer as nossas compras. Eu acho que essas 3 primeiras dicas... e uma última dica, deixa eu dar uma última dica. Deixa. Investir em comunicação. Então, outro erro que as empresas fazem, elas gastam tudo no software e depois não sobra para comunicar. Então, não é sobre o software mais porreta que tem. É sobre isso e sobre as pessoas saberem que você está lá. Então, não adianta você abrir um e-commerce e você esperar que teu crescimento na internet vai ser orgânico. Não existe nada orgânico na internet. Tudo é pago. Tudo é pago. Então, se você não tiver dinheiro para impulsionar teu post, para investir em SEO, se você não tiver dinheiro para mídia online, teu e-commerce ele é simplesmente como se a tua loja estivesse escondida atrás de um poste. Ninguém vai ver. Então, guarde dinheiro e invista em comunicação. Tem que ter dinheiro para comunicação, senão o teu negócio não vai decolar. Muito obrigada, agradeço muito a sua participação. Já acabou? Muito rápido, né? Agradeço você aí do outro lado, muito, muito, muito. De certa maneira, as lojas, sejam elas físicas, sejam elas online, precisam cada vez mais ser inteligentes. Essa é a mensagem. Isso que eu deixo para você, estudar cada vez mais, sejam os espaços, sejam as pessoas, sejam os produtos, seja um negócio e a integração de todos eles, levando sempre em consideração a tecnologia, a sustentabilidade, todos os aspectos aí que comentamos no programa de hoje, sabendo que os espaços transformam a vida das pessoas. Então, esse é o nosso recado de hoje e até o próximo programa.